Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as orações coordenadas. Então agora nós vamos ver a relação entre as orações coordenadas, o período composto por coordenação. Primeiro, vamos à conceituação desse tipo de oração. Então, são orações que são sintaticamente independentes. O que quer dizer isso? Elas não possuem relação sintática uma com a outra, de sujeito, de predicado, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Olha, venderam a casa e mudaram-se para outro país. Perceba que se a gente isolar as orações, nenhuma delas necessitará da outra para ter sentido. Então, olha, venderam a casa, é uma oração completa em si, e mudaram-se para outro país, também é. Então, são orações sintaticamente independentes, mas que podem ou não ser unidas pela conjunção coordenativa. Então, olha, elas podem ser orações coordenadas sindéticas, olha o exemplo. Tudo se afirmou de parte a parte, mas nem tudo se cumpriu. Perceba que aqui, ela é sindética pela presença da conjunção. Orações coordenadas assindéticas, pelo contrário, na oração, no período inicial aqui, os anos vieram, o menino crescia, não há presença da conjunção. Porém, essas coordenadas sindéticas podem receber diferentes classificações dependendo da ideia que elas expressam. Então, olha o exemplo. São aquelas que vêm articuladas umas com as outras, como foi dito, por meio das conjunções coordenativas. Então, elas podem ser aditivas, se a conjunção for aditiva, se a conjunção trouxer a ideia de adição. Veja, ela também trabalha e estuda. Então, ela faz as duas coisas. É a adição do que ela realiza, trabalha e estuda. Uma oração coordenada sindética, porque possui a conjunção coordenativa, aditiva, porque traz a ideia aditiva. Oração coordenada sindética adversativa, se a conjunção trouxer essa ideia adversativa. Olha aqui, demorou, mas conseguiu a aprovação. Então, a conjunção carrega essa ideia adversativa, não é? Na próxima, oração coordenada sintética alternativa. Como o próprio nome já diz, a minha conjunção vai trazer uma ideia alternativa. Olha, ou estava calmo ou irritado. Então, traz uma ideia de alternativa. Oração coordenada sintética conclusiva. Pelo próprio nome, se a conjunção for conclusiva. Trouxer essa ideia de conclusão. Olha, o dia está ensolarado, portanto, iremos ao parque. Então, a conclusão é iremos ao parque, que carrega aqui a conjunção conclusiva. Mais uma classificação. Oração coordenada sindética explicativa. Se a conjunção for explicativa, trouxer, carregar esse sentido de explicação. Olha, não pude comparecer à reunião porque estava doente. E aqui é importante ressaltar que ela vai ser uma conjunção coordenativa, porque ela está unindo orações que são sintaticamente independentes. Por que eu estou falando isso? Porque a gente encontra a mesma palavra com a função de conjunção subordinativa. Então, cuidado, é preciso analisar o período e ver se o que ela está unindo são orações subordinadas ou orações coordenadas. Por último, essas orações podem ser assindéticas, como foi dito lá no início da aula. As orações assindéticas são aquelas que não possuem as conjunções presentes na construção do período e elas aparecem justapostas, separadas por vírgulas. Tudo passa, tudo se renova. Um caso de vírgula, não é mesmo? Do uso da vírgula para separar orações coordenadas
assindéticas. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre essas classificações das orações coordenadas, vamos realizar um exercício analisando as orações. Olha, eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Perceba que aqui eu falo de duas ações que eu não vou realizar. E a minha conjunção coordenativa está trazendo a ideia de adição. Então, ela é uma coordenada, vamos colocar aqui, coordenada sindética, porque possui a conjunção aditiva. Aditiva. Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Olha aqui a minha adversidade, né? Então, a minha conjunção adversativa vai classificar a minha coordenada em coordenada sindética adversativa. Adversativa. Já está escrito aqui. Pronto. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Opa, agora eu tenho duas orações sem a presença de conjunção coordenativa, estão separadas por vírgula, portanto é uma coordenada assindética. Irei de avião ou pegarei um ônibus. Olha só a minha conjunção coordenativa trazendo a alternativa de ir de avião ou ir de ônibus. Portanto, coordenada sindética alternativa. Ficou doente, por isso não compareceu à reunião. Tenho aqui a minha conjunção coordenativa e ela me traz uma ideia de conclusão, né? Eu concluo que ele não veio à reunião. Então, oração coordenada sindética conclusiva. Por último, ela estava comemorando porque, olha, a minha conjunção foi aprovada. Eu tenho uma conjunção que liga duas coordenadas, orações coordenadas, sintaticamente independentes, portanto, ela vai estabelecer aqui uma relação de explicação, porém não de dependência uma com a outra, diferente daquela conjunção subordinativa que eu disse para vocês. Ela vai ser uma oração coordenada sintética explicativa. O mais importante do que você decorar todas as classificações é compreender as relações coesivas estabelecidas pelas conjunções, que fica muito mais fácil de você aprender quais são as coordenadas, as orações coordenadas em língua portuguesa. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida sobre os assuntos tratados nessa aula, é só acessar os links na descrição desse vídeo. Até a próxima aula!